aqui com você outra vez. E antes do Paulo continuar falando sobre a questão social no tempo de Kardec, século XIX, nós gostaríamos de lembrá-lo que este programa e todos os outros têm o apoio do Clube Amigos da Boa Nova. Seria muito interessante se você participasse desse clube. É simples, ligue para 0800 12 18 38, conversa com o pessoal, com os amigos dali, você terá todas as informações e poderá se associar. Obrigada, então. Paulo, como é que fica essa questão social do século XIX? Então, qual era a situação que Kardec e as outras pessoas ali, os espíritas, estavam vivenciando? Então, surgiram assim, os primeiros espíritas, eles estavam no que hoje nós chamamos de classe média. Então, eram indivíduos que tinham uma certa instrução, tinham alguns recursos, até profissionais tinha liberais. Que ler livro, né? Esse foi o primeiro. É claro que depois o espiritismo também ele se aproximou das pessoas mais simples. Por exemplo, teve um grande desenvolvimento em Lyon, aí já era a classe trabalhadora. Né? Então, teve períodos o espiritismo. Mas ele surgiu no exato momento que a questão social estava em alta. Naquela mesma época, por exemplo, haviam propostas de transformação da sociedade para resolver a questão social. Uma delas foi o marxismo e outros que pensaram no comunismo. Sim. Então, Kardec... Havia muitas ideias naquele tempo, essa é uma delas. Isso. Inclusive aqueles que eram socialistas e tiveram ideias de construir, por exemplo, como Fourier, né, ambientes experimentais, que ele chamou de falanstério. Então, pega um grupo de pessoas, tira da sociedade como é agora e cria uma nova dinâmica, uma nova situação social para que você consiga reverter as condições que eram equivocadas na sociedade que se vivia, as injustiças. Sim. E, parece que teve na Rússia também, não é isso? Várias iniciativas. Então, eles estavam diante dessa questão. Como que surge uma nova tecnologia, uma nova ciência, uma nova oportunidade e, ao mesmo tempo, aumenta a miséria? Com relação ao comunismo, Kardec se pronunciou quanto a ele, e é bastante interessante. Porque Kardec vai dizer o seguinte, algumas iniciativas estão surgindo em nossa sociedade para que você acabe com os problemas sociais que estamos vivendo por meio de uma igualdade imposta. Sim. Então, Kardec analisou isso, Sim. especificamente naquele livro que ele vai explicar sobre as viagens dele, né? O livro das viagens. O livro foi um resumo da Revista Espírita, né? Ele publica na revista, mas sai num livrinho que chama-se... livrinho porque é pequeno. É Viagem Espírita 1862. Isso. E esse livro, ele resume... alguns artigos caíram na própria revista. E ele vai ter contato com várias pessoas. Inclusive, ele vai passar por cidades industriais e vai ter contato com os trabalhadores. E ele vai dizer o seguinte, olha, não vou fazer crítica alguma à análise daqueles que estão propondo o comunismo. O que eu vou demonstrar é o seguinte, o foco deles está em transformar a sociedade. Olha, nós temos uma sociedade onde tem as pessoas que servem, né, e outras que comandam. Isso. E essas que comandam estão submetendo os mais simples aos seus interesses, aos seus privilégios. Então nós vamos tirar todos os privilégios, colocar todas as pessoas numa condição de igualdade imposta, até que os hábitos antigos sejam esquecidos, e vamos que aí sim o hábito novo vai criar uma sociedade nova. Uma sociedade mais igual. Isso. Oportunidades mais iguais, né? Kardec também vai fazer referência às ideias do Fourier. Olha, vamos tirar as pessoas, colocar numa situação nova, que as regras são outras, e aí vamos criar uma sociedade nova. Multiplicando essa iniciativa, também mudaríamos o mundo. E aí Kardec vai dizer o seguinte, o nosso olhar, o olhar espírita sobre essa questão, nos leva a um raciocínio diferente. Não vou criticar, nem dizer, nem apreciar se está certo ou está errado. Só vou dizer o seguinte, o espiritismo vai trabalhar essa questão com outros olhos. E aí é que entra o entendimento da resposta espírita para a questão social, que é o nosso objetivo. E qual que é? A resposta vai ser a seguinte, todas essas propostas de transformação social estão focadas na forma de se viver, no hábito, na estrutura social. Imaginando que você, mudando a estrutura social,
você conseguiria mudar a sociedade. E aí Kardec vai fazer uma análise que eu considero assim, muito interessante, brilhante. Ele vai dizer assim, olha, o Espiritismo não foca na estrutura, ele foca no indivíduo. E ele vai dizer o seguinte, a mudança do indivíduo é que vai alterar a sociedade como um todo. E aí, qual é essa mudança no indivíduo? Né? Então, veja, não adianta você mudar os hábitos, os costumes, a estrutura social, para que isso mude o indivíduo. Quer dizer, você obriga eles a um novo comportamento. Segundo a proposta do comunismo, você muda a estrutura social, a sociedade, os hábitos, a relação entre os indivíduos, você muda como regra. A economia, a estrutura econômica, olha, não tem mais a propriedade, você muda. Sim. Muda as regras, a forma de viver e as condições da sociedade. E isso, segundo esses pensadores, faria mudança nos indivíduos. Certo. Como se as pessoas fossem condicionadas pelas circunstâncias. E o Espiritismo vai fazer a inversão do raciocínio. Em vez de ele olhar para a sociedade que muda o indivíduo, ele altera o olhar. Né? Quando a gente teve a grande revolução de Copérnico, não foi uma alteração do olhar? Foi. Ao invés de a gente pensar que o universo inteiro está girando em torno da Terra, como se pensava na época de Aristóteles, vamos inverter. E imaginar que a Terra é que está girando em torno do Sol. Então, o Kardec vai fazer também uma revolução coperniana, né? E ele vai mandar o olhar. Ao invés de você enxergar a sociedade mudando o indivíduo, nós vamos enxergar do indivíduo mudando a sociedade. E aí, de novo, a gente cai numa situação que Kardec deixou muito claro. Ele fala: a sociedade só será melhor através de um processo de educação, não essa educação formal, científica, mas uma educação que ele chama de moral, que pelo nosso outro programa a gente entendeu que seria a pessoa entender como ela sente, como ela pensa, moral autônoma, é isso? Ela não é sujeita da mudança. Ela é o que faz a mudança, ela é o agente da mudança. Essa inversão é fundamental. Fundamental. Eu também acho. E eu penso que você aí também está entendendo isto. Se não tiver, depois você fala com a gente. Vamos fazer um intervalinho, por favor? E vamos continuar daqui a pouquinho. E se fosse possível conquistar novamente aqueles que se foram? Juntos, nós podemos. Invista neste canal. Invista em um mundo melhor.